Fala pessoal, vou começar a gravação aqui. Vou comentar esse trabalho aqui com vocês, porque eu vi que vocês estão precisando de um norte para estabelecer quem é necessário, o que é necessário, né, na escrita de vocês. As informações estão muito vastas, desconectadas, espalhadas no texto. Então eu peguei um artigo aqui que fala de uma outra planta, que é a Camellia sinensis, o chá verde, e é uma perspectiva diferente da de vocês. A gente não pode usar um trabalho, a gente nunca vai encontrar um trabalho especificamente, né, com a nossa espécie, e nem é o ideal fazer isso, né, para não correr o risco de plágio, etc. Então vou comentar esse trabalho aqui com vocês, porque isso com certeza vai ajudar a organizar as ideias de vocês. Então, efeito do chá verde em ratos com obesidade induzida por dieta hipercalórica. Aqui eles fizeram um teste biológico. Não é o nosso caso. Nós vamos fazer uma revisão da literatura, né? Mas vamos reparar a construção desse trabalho. Resumo. O resumo é feito depois que o trabalho está pronto. Eu espero que vocês já tenham um resumo pronto. Vamos dar uma olhada aqui na introdução. Então, eu percebi que no trabalho de vocês está faltando organização. As informações estão desconectadas. Já que o título vai falar de obesidade, obesidade induzida por dieta hipercalórica, primeiro parágrafo da introdução. Define o que é obesidade. Só, simples, tão simples quanto isso. Aqui a gente só trata de obesidade. Segundo parágrafo, fala da espécie vegetal. Uma informação assim, básica, na introdução. Como nós faremos uma revisão da literatura, depois de introdução em material e métodos, a gente vai entrar com a nossa revisão da literatura, né? Só que essa revisão da literatura tem que ser organizada, pode ser organizada do mesmo jeito que a introdução foi organizada. Então, depois de material e métodos, quando a gente entrar no nossa revisão da literatura, o primeiro tópico tem que ser a obesidade. O segundo tópico tem que ser a espécie vegetal. Só que aí a gente vai desenvolver melhor o tema obesidade, a gente vai colocar mais informações, a gente vai falar do problema da obesidade, né? Fazendo aquele mesmo esquema que eu já comentei com vocês anteriormente, do alvo, tá? Então, de primeira, você vai tratar a obesidade de uma forma mais geral, depois você vai para os aspectos mais específicos, fala da obesidade no Brasil, no mundo, quer dizer, né? Depois fala da obesidade no Brasil, os problemas que a obesidade causa, etc. Então, aqui na introdução, você vai mirar aqui, a parte mais externa do alvo. Vejam que foi um parágrafo só sobre obesidade. Para o chá verde, usou 2 parágrafos. E depois continua a falar de obesidade, mas de forma mais específica. Então vamos aqui comigo. O primeiro parágrafo da introdução de vocês tem que responder: o que é obesidade? Obesidade é considerada atualmente um problema de saúde pública que está relacionado com várias doenças, como diabetes mellitus, síndrome metabólica, esteatose hepática, cânceres e outras. Então, o que é obesidade? É um problema de saúde pública relacionado com várias doenças. Citou. Beleza? O chá verde tem sido muito utilizado pela divulgação de seus efeitos, pelo baixo custo, pela fácil acessibilidade. Aqui não tem citação, poderia ter. Em nosso meio tem sido utilizado principalmente por pessoas obesas, com sobrepeso e magras, com a finalidade de emagrecimento ou manutenção do peso. A gente sabe que ele está sendo usado assim. Outros autores já devem ter descrito a utilização do chá verde para essa finalidade. Então aqui caberia a citação desses autores. Talvez essa informação aqui tenha sido encontrada nesses 2 trabalhos. E aí esqueceram de colocar essa citação, os artigos 2 e 8 aqui em cima também. Mas vamos lá, o chá verde e seus componentes. Perceba que aqui foi uma orientação, uma informação bem geral sobre o chá verde.
E aqui ele vai falar dos componentes, ó. Então são os constituintes do extrato. No trabalho de vocês, a gente vê informações sobre a fruta em si, informações do que ela é constituída, né? A polpa, a casca. Esse trabalho aqui focou mais na questão do extrato. Será que essa não é uma boa abordagem para nós também? Porque quando a gente fala do morosil para o tratamento, não tem como conseguir a fruta. A fruta é plantada lá na Itália, na Sicília, né? Então o que está mais acessível para o nosso paciente? Não é o extrato? Então no terceiro parágrafo da introdução, ó, já fala do extrato. Deixa as informações da planta, da polpa, da constituição da polpa, como ela é dividida, né, botanicamente, para a revisão da literatura. Lá a gente vai abrir mais, destrinchar mais a planta em si, né, o fruto. Então aqui, no terceiro parágrafo da introdução, vocês podem colocar informações relacionadas com a composição do extrato de morosil. O que tem nele? Então, o chá verde e seus componentes têm demonstrado significantes propriedades antidiabéticas, antioxidantes, anticarcinogênicas, entre outras, em estudos em humanos e in vitro, né? Seus principais componentes químicos terapêuticos são as catequinas, sendo o galato 3-epigalocatequina e a mais abundante e importante do ponto de vista farmacológico. Vocês podem citar que o morosil tem demonstrado significativos efeitos biológicos no tratamento da obesidade. Aí vocês citarão aqui trabalhos que utilizaram o morosil, por exemplo, em ratos. E aí verificaram melhoria do quadro de obesidade dos ratos. Podem citar trabalho aqui, se é que existem, eu acredito que existem, que testaram a suplementação do extrato de morosil em pessoas em que a obesidade também foi tratada com sucesso, tá? Nós não vamos destrinchar esses artigos aqui nesse momento. A gente só vai informar que eles existem. Perceba que está lá na região mais externa do alvo. Não comecei a dar informações ainda. E aqui ele volta na obesidade. Sabemos que a obesidade desencadeia processos de resistência à insulina. A insulina, além de atuar na homeostasia da glicose, regula a síntese e o estoque da gordura e a síntese proteica, agindo também em processos não metabólicos, como o crescimento e a diferenciação celular. Jogou essa informação que está aqui perdida. Você vê que nem tem citação, né? Poderia citar aqui um artigo que trabalha com isso. Mas só dessa estrutura dos primeiros 3 parágrafos, isso já traz boas informações para o nosso trabalho. Vamos continuar aqui, ó. De forma simplificada, podemos dizer que a insulina... Aqui ele voltou na insulina. Deve ser porque esse vai ser um dos parâmetros que ele vai medir nos ratos. O aumento de insulina pode ser um fator, né, complicador aí da obesidade. A obesidade vem acompanhada do diabetes mellitus, né? Então deve ser por isso que ele está falando de insulina nesse parágrafo. No nosso caso, a gente não precisa falar de insulina, né? Mas o que vocês acham que caberia aqui? Já falamos da obesidade, já falamos do chá verde, já falamos da composição. Aqui ele vem e fala do fígado, talvez ele analise o fígado do rato, exatamente igual está aqui do lado. Extração do fígado, imunoprecipitação e imunoblotting. Então, como ele vai usar o fígado, ó, ele fala do fígado. Efeitos adversos pelo uso do chá verde e seus componentes, como hepatotoxicidade, têm sido relatados em seres humanos. É por isso que ele vai trabalhar o fígado. No sentido de contribuir para o entendimento das ações dos mecanismos moleculares do chá verde, é importante estudar. Olha isso aqui, ó. Tá vendo que esse parágrafo é uma justificativa do trabalho? Então, na introdução, tem que ter uma justificativa do trabalho. Eu não sei se eu acho que eu percebi isso na introdução de vocês. Não cheguei a marcar lá, nem vou abrir o trabalho aqui para não expor vocês, né? Mas, olha só, quando a introdução está perto de acabar, ó, vocês estão vendo que tem... É o último parágrafo, no caso aqui. Vocês estão vendo que tem uma justificativa? Então isso aqui é um parágrafo que a gente pode dizer que dá coesão ao texto.
Então, depois de ter essas informações aqui, en passant, né, passou por cima, ele vem e me conecta com o restante do trabalho. No sentido de contribuir para o entendimento das ações dos mecanismos moleculares do chá verde, é importante estudar seus efeitos no peso corporal e no teste de tolerância à glicose, no fígado, suas alterações morfológicas e por aí vai, né? Então, o último parágrafo da introdução de vocês tem que ter uma justificativa. Tem vezes que o trabalho traz no penúltimo parágrafo a justificativa e no último o objetivo, e assim sucessivamente, né? Mas isso conecta a introdução com material e métodos. E aí olha só o material e métodos. Ó. Percebam que o material e métodos aqui é altamente descritivo. Aqui, no caso, ele não vai citar outro trabalho. Por quê? Porque ele que estabeleceu o material e métodos dele. Ó. Ratos da linhagem Wistar, Hanover, machos após desmame, nananana. Vocês precisam pegar uma revisão da literatura, que foi feita com alguma outra espécie dessa. Não precisa nem ser para o tratamento da obesidade, pode ser para qualquer outra coisa. E aí fazer também o material e métodos de vocês. Só que como é um artigo de revisão, vocês precisam citar o trabalho que foi usado como fonte, né, para que vocês pegassem o material e métodos. Vocês vão ver que em artigos de revisão fala quais são as fontes que foram pesquisadas, que nem vocês colocaram, fala quantos artigos foram pesquisados a princípio, fala como que foram selecionados os trabalhos, se foram selecionados pela leitura do resumo, etc., pelas palavras-chave, papapá. E aí, no nosso material e métodos, tem que ter a citação de como foi feito. Geralmente, esses trabalhos que fazem o estudo, né, em si, igual vai acontecer aqui, eles podem não ter o material e métodos. Mas, mesmo assim, também deveria ter aqui a citação de outros trabalhos que usaram uma metodologia semelhante, né? Porque com certeza eles basearam essa metodologia aqui em alguém. Não tem como inventar do nada, né? Após 6 meses, caracterizou os processos de obesidade e todos os animais foram subdivididos aleatoriamente em grupos tratados e não tratados. Então aqui, tá vendo como é que ele explica o experimento dele? Aqui vocês vão precisar explicar quantos artigos foram selecionados, quais foram as bases de dados, né? Ou periódicos que vocês procuraram. Periódico é diferente de artigo, tá? No periódico é que você vai procurar os artigos, né? E dizer quantos artigos foram selecionados ao final da metodologia que foi aplicada para a seleção dos artigos. E aqui tá vendo que vem com teste de tolerância à glicose? É a metodologia do teste de tolerância à glicose. No caso, a gente não vai precisar ter uma metodologia tão grande, né? A gente vai só ter uns 2, 3 parágrafos mesmo. Mas aqui ele descreveu exatamente tudo que ele fez. Ó. Como é que ele testou a glicose nos ratos, como é que ele extraiu o fígado. Aqui você já vê uma referência, tá vendo? Ó, esse trabalho número 7 aqui. Porque ele falou que após 60 segundos é o tempo de melhor ação da insulina no fígado. Aí, de onde que ele tirou essa informação? Do nada? Não. Desse trabalho. Então, com certeza, eles usaram esse trabalho para basear a metodologia deles, né? Apresentação dos dados e análise estatística, como é que eles vão fazer. Ó. Processamento histológico e imunológico. Aqui também teve referência? Não teve. Mas eles escreveram todos os processos aqui. Da hora que tivesse. E aqui resultados. É algo que faltou no trabalho de vocês. Vocês têm que gerar resultados. Ah, professor, mas a gente não está fazendo um teste em animais, a gente não está fazendo uma pesquisa com as pessoas. Não estão. Mas a revisão da literatura, meus amigos, também produz resultados. Então, olha um resultado dele aqui. O efeito da dieta de alta densidade energética. Os 16 animais... Aí vai dar a figura 1, tá vendo? O que tem na figura 1? Efeito dessa dieta aí no peso corporal. Ó. O peso dos ratos já foi um resultado.
Aqueles que tiveram a dieta padrão ficaram aí pesando entre 200 e 300, não sei, porque não tem a ordem de grandeza aqui, mas deve ser gramas. E olha os que tiveram a dieta de engorda. Eles ficaram bem mais pesados, né? Quase que o dobro do peso. Ficaram uns ratos bem pesados, obesos, né? Qual que vai ser o resultado de vocês? Vocês também têm que ter figura, vocês também têm que ter tabelas. Por exemplo, vocês podem montar uma tabela com todos os testes clínicos que foram feitos com o Morozil. Você coloca lá na tabela, né, o tipo de teste que foi realizado, se foi com humanos, se foi em animais. Vocês podem ter duas tabelas, por exemplo. Uma com os testes que foram feitos em animais, outra com os testes que foram feitos em humanos e o desfecho do teste. Isso já é um resultado, né? Porque pensa bem, o que a pessoa que se interessa pelo trabalho de vocês quer saber? Ela quer saber se o Morozil realmente é eficiente. Na bula do medicamento tem a descrição desses testes clínicos, ou pelo menos era para ter, né? Vou procurar aqui para vocês a bula do Morozil. A questão é que temos que ter resultados para depois discutir esses resultados. Então, o jeito de obter os resultados na revisão da literatura é diferente do jeito, né, de obter esses resultados num trabalho como esse, que faz o experimento, né? O jeito de obter a metodologia é diferente também. Não está entrando. Como que a gente vai fazer a discussão dos resultados no trabalho de vocês, né? O que vocês tiveram de resultado? Quais resultados essa revisão da literatura pode proporcionar? Pensa bem. Vocês podem colocar lá a porcentagem, né, mercadológica envolvendo o Morozil e encontrar isso em algum trabalho. Quanto de Morozil tem sido comercializado no mundo? Já é uma informação, né? Se você colocar a parcela de comercialização do Morozil, beleza. Nessa etapa do material e métodos, né? Antes do material e métodos, né? Depois do material e métodos, na parte de revisão da literatura, a revisão da literatura vem antes dos resultados. Então aqui, em vez de vocês irem direto, né, da metodologia para os resultados, né, como o nosso trabalho é uma revisão da literatura, a gente vai colocar aqui a revisão da literatura seguindo a mesma estrutura que a gente montou aqui na introdução. Vamos falar de obesidade, vamos falar do Morozil. Dá para falar de contexto histórico antes de falar da obesidade? Dá. Só que aí em contexto histórico tem que ter só o contexto histórico, né? Contar a história do Morozil, como que ele foi descoberto, né? Como é que ele foi produzido. Dá para falar da produção do Morozil em si, né? Da comercialização dele também, né? E poderia falar também, pessoal, uma coisa muito importante que a nossa área, nossa formação nos dá, que são os assuntos regulatórios, os aspectos regulatórios do Morozil. A que legislação ele é submetido, quem é que pode comercializar o Morozil, como ele é comercializado, tá? Então, na parte de revisão da literatura, dá para abordar esse aspecto. Vocês encontraram ali uma bula do Morozil que do nada aparece lá no meio do texto, né? Aí, ó, Morozil. Eu acho que é exatamente isso aqui que vocês pegaram. Estudos comprovam que a laranja vermelha Moro proporciona ações exclusivas. Cadê esses estudos? A gente tem que achar esses estudos. Morozil na esteatose hepática. Então dá para montar uma tabela, por exemplo, com só os testes clínicos que foram feitos com Morozil contra esteatose hepática. A mesma coisa em gordura abdominal,
Devem ter feito isso, pessoal. Se não fizeram, precisa fazer. Mas dá para encontrar isso. Benefícios, diferenciais, cápsula vegetal, posologia, formulação, recomendações. Vocês viram como que é interessante o trabalho de vocês? Ó? Te pega um site que faz a comercialização do Morozil e não tem esses testes clínicos. Contribui para uma redução acentuada do tamanho dos adipócitos, para a diminuição do acúmulo de lipídios e aumento da sensibilidade à insulina. Tá, mas de onde veio isso aqui? Veio de um trabalho confiável, né? Então, na revisão da literatura, a gente tem que encontrar todos esses trabalhos, porque pode ser, não sei se é o caso do Morozil, acredito que não, mas pode ser que a gente nem encontre testes clínicos envolvendo o Morozil e o emagrecimento ou o tratamento da obesidade. E aí, se a gente não encontrar? A gente consegue acreditar que ele realmente tem essa propriedade que está sendo relatada aqui? Então, o trabalho de vocês é muito importante para esclarecer isso, que você não encontra essa informação fácil, né? Você só vê aqui, ó, indicações e benefícios, o que é, como tomar e onde comprar. Então existe uma pressão mercadológica em cima do Morozil, ó, e as questões fundamentais, né, que é o teste clínico que comprova a utilização dele, que dá suporte, sustentação para o uso dele no emagrecimento ou no tratamento da obesidade, cadê? Vamos ver se a gente acha algum artigo científico aqui. Não acha, tá vendo? Então o leigo, quando ele vai querer saber a respeito do Morozil, olha o que ele encontra. Pressão, pressão, pressão. Compre, compre, compre. E informação mesmo não tem. Tá? Na parte da revisão da literatura, então, dá para abordar contexto histórico, tem que falar de obesidade, e dá para abordar vários aspectos envolvendo o Morozil. Assuntos regulatórios, comercialização dele, quanto que ele está sendo comercializado, se ele está sendo muito comercializado, pouco comercializado. Aqui fala também ó, de selo de autenticidade Morozil. Será que ele é um composto adulterado com frequência? Dá para colocar, pessoal, a questão do controle de qualidade dos extratos do Morozil. E aí, olha o público que você abrange, né, com essa informação. Até os farmacêuticos da manipulação ou que se interessam pela área de manipulação vão ver como que eles vão fazer para comprar um Morozil de qualidade. Né? Porque quando você procura, ó, tá vendo? Ó, quer esse ativo na sua farmácia? Mas e aí? Só fala isso, mais nada. Então compre o Morozil para você comercializar aí, ó, se vira com esse extrato aí depois. Então dá para ter segurança na indicação do Morozil para os nossos pacientes? Com essas informações que estão aqui disponíveis, ó, não dá não. Extrato de suco de laranja Moro, cultivado exclusivamente na área em torno do vulcão Etna, no leste da Sicília, então. Tem como comprovar que o extrato que vai parar lá na manipulação veio desse local? Existe comprovação disso? Por que não pode ser uma laranja cultivada ali em Coatis? Com corante vermelho. A cor da polpa é de um vermelho intenso, devido ao alto teor de antocianinas, que geralmente não é encontrado em outras frutas cítricas. Essas são características que só se desenvolvem quando as laranjeiras são cultivadas em condições climáticas e ambientais específicas, tais como as da pequena área no leste da Sicília. Possui documentação técnico-científica avaliada e aprovada pela Anvisa como substância bioativa, fonte de antocianina, endossando sua segurança e uso. Se isso aqui existe, os testes clínicos existem. É o que nós temos que desvendar com a nossa revisão da literatura. Estudos demonstram atividade antioxidante de sucos de laranja, Moro, por meio de testes in vitro, e essa ação é devido ao teor de compostos fenólicos totais. Tá, suco da laranja. Foi feito em quê? In vitro. Pessoal, dá para ter segurança quando um teste é realizado in vitro, ele vai se comportar da mesma forma in vivo? Pergunto aos senhores.
Não dá. Concordo? Então, o que de fato comprova que ele realmente tem efeito? Os antioxidantes polifenólicos funcionam como sequestradores de radicais livres e como quelantes de metais, limitando o processo oxidativo. Beleza. Como antioxidante, maravilha. Tudo é antioxidante. Se tomar ali um comprimido efervescente de vitamina C, tem antioxidante nele também, mas é o antioxidante que contribui para o tratamento da obesidade, perda da gordura abdominal? Dentre os polifenóis encontram-se ácidos hidroxinâmicos, cafeico e ferúlico. Olha, a gente falou disso na aula hoje. Ácido ferúlico e paracumárico. Aí eu expliquei para vocês na aula hoje por que eles são antioxidantes, porque eles têm aquelas duplas ligações conjugadas, sendo os compostos mais estudados em literatura científica. Então, beleza, que ele é antioxidante, ele é. Mas não, é difícil você encontrar uma fruta que não tem atividade antioxidante, né? Selo de autenticidade Morosil. A galênica pesa pela inovação e comparte para salvar os processos e formalizar que alguns dos nossos ativos exclusivos acompanham o selo de autenticidade. Beleza, só que é a própria fabricante que põe o selo de autenticidade, não é a Anvisa, não? Morosil, passou por atualizações e hoje tem sua apresentação numa versão evoluída conforme abaixo. Falar até papagaio fala, pessoal. Colar esse adesivo lá na caixinha, beleza, mas será que é esse o único método de controlar a qualidade? Será que existem testes físico-químicos, perfil cromatográfico, cromatograma, né? O fingerprint, que a gente fala que é a impressão digital do extrato, que comprovam que o Morosil é o Morosil, tem todos aqueles antioxidantes descritos, e, diante dos nossos conhecimentos de bioquímica, que eu já passei para vocês também, só ter antioxidante vai contribuir para o emagrecimento? Qual que é o papel do antioxidante? Evitar, né, a presença de radicais livres, danos celulares e tal. Mas e aí? Qual que é o componente do extrato que realmente produz a atividade a que ele se propõe, que é a perda da gordura corporal? Será que são mais fibras? Aí numa cápsula de 500 miligramas vai ter fibra suficiente para que as fibras solúveis, sei lá, diminuam, por exemplo, o colesterol, né? Então, examinando essa questão do Morosil, pessoal, depois que eu vim olhar aqui, né, no Google, procurar informações a respeito, esse trabalho é fundamental, cara, para esclarecer essas questões aqui. Então, por favor, cara, vai ficar muito bom esse trabalho. Por quê? Porque parece ser uma informação difícil de achar. O quanto que o Morosil realmente tem ensaios clínicos, né, a respeito. Então, tem que fazer essa busca, né? Olha lá, ó, Clinical Evaluation of Moro. Para fazer o controle do peso. Então aqui avaliou clinicamente. Últimos anos, vários estudos. Vamos ler apenas o resumo. Nos últimos anos, vários estudos avaliaram recentemente os efeitos benéficos, né, do suco de laranja vermelha e seus componentes ativos no manejo do peso e obesidade. A laranja Moro é um cultivar de laranja vermelha particularmente rico em compostos ativos como antocianinas, ácidos hidroxinâmicos, glicosídeos flavônicos e ácido ascórbico, que desempenham um importante papel em estudos em vivo e in vitro. Nesse estudo clínico, o efeito do extrato de laranja Moro, a suplementação desse extrato foi avaliado no sobrepeso em voluntários humanos saudáveis por 12 semanas. Os resultados demonstraram que o extrato do suco de laranja Moro foi capaz de induzir uma significativa redução de índice de massa corporal depois de 4 semanas de tratamento. Entretanto, nos sujeitos tratados com o extrato da laranja Moro, o peso corporal, índice de massa corporal e a circunferência abdominal
foram significativamente diferentes do grupo placebo. Então, traduzi errado esse moreover aqui. Além disso, né, aqueles que foram tratados então com extrato da laranja Moro, ó, apresentaram melhor peso significativamente diferente, né, estatisticamente significativa, uma diferença estatisticamente significativa no peso corporal, índice de massa corporal e circunferência abdominal. Em conclusão, pode sugerir que os compostos ativos presentes no extrato do suco da laranja Moro têm efeito sinérgico na acumulação de gordura em humanos. E o extrato da laranja Moro pode ser usado para o manuseio, para o controle do peso e a prevenção da obesidade humana. Então, esse trabalho aqui já poderia entrar, por exemplo, numa tabela cujo título seria Estudos Clínicos da citrocinense em humanos para o tratamento da obesidade. Aí você colocaria quantas pessoas, por quanto tempo foram tratados, né? O que foi utilizado? Ó, Morozil, 400 miligramas por dia. A dose que foi utilizada, a quantidade de pessoas, o tempo de tratamento, né? Os resultados do trabalho. E no final você citaria o trabalho. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é de quando? Vou voltar lá. – 2014. E aí você vai encontrar os mais antigos, dos mais antigos para os mais novos. Uma tabelona dessa seria interessante. Por que esse trabalho aqui é bom? Por que vocês devem baixar esse trabalho? Porque, ó, veja que ele fala que ele tem vários efeitos in vitro e in vivo. Então, nesse trabalho, com certeza são citados vários artigos que trabalharam com Morozil in vitro e in vivo. Vocês podem fazer tabelas com informações que já estão aqui, que são fáceis de encontrar. É só dar uma olhada nas referências dele, né? Te dá um jeito de tentar conseguir esse trabalho aqui para vocês, tá? Então, pessoal, não desanimem não. Tem bastante coisa para escrever, tem que organizar as informações que estão lá, tá? E vamos que vamos. Mas será muito importante realizar esse trabalho aí. Eu quero ver mesmo se esse Morozil emagrece ou não, né? E deixar essas informações bem claras, né, para as pessoas. Beleza? Quarta-feira a gente troca uma ideia de novo e toda segunda, depois da aula, podem contar comigo.